Pessoal, então vamos terminar nossa embriologia. Hoje veremos a formação de gêmeos, correto? E com relação à formação de gêmeos, nós temos dois tipos básicos de gêmeos, que são os gêmeos univitelinos e os gêmeos bivitelinos, também chamados gêmeos fraternos. O intuito da nossa aula hoje é diferenciar a formação, então, de gêmeos monozigóticos univitelinos dos gêmeos dizigóticos ou bivitelinos. Bom, mas para melhor compreendermos essa diferença na sua formação, recordaremos com vocês aqui a formação de uma única criança, de uma gestação simples, correto? Veja bem, temos aqui a mulher ovocitou, esse ovócito foi fecundado, formou o zigoto, que deu origem à mórula, correto? Que é essa bola maciça. Após a mórula, nós vimos já lá no desenvolvimento embrionário do anfiocos que haverá a formação de uma bola oca. Lá nós chamamos de blástula, aqui nós chamamos de blastocisto. O blastocisto chega no útero e implanta. Essa implantação é a anidação. Veja bem, pessoal, destacando aqui para vocês, no blastocisto, esse conjunto de células. Isso aqui a gente chama de botão germinativo ou embrioblasto. Esse botão germinativo que vai dar origem à criança. Veja bem, temos aqui na figura ampliada, então a blástula, o blastocisto, chegou e implantou no endométrio. Temos aqui o botão germinativo, correto? Esse botão germinativo, você pode observar no desenho seguinte, vai dar origem a um disco embrionário, disco germinativo. Esse disco germinativo vai dar origem à gástula e depois à neurula, algo semelhante, como nós vimos no desenvolvimento embrionário do anfiocos. Mais tarde, teremos a formação, então, de uma criança com seus anexos embrionários, correto? Então, recordamos com vocês a implantação, a anidação do embrião na parede do útero, correto? No caso de gestação gemelar, nós temos, então, inicialmente os gêmeos monozigóticos ou univitelinos. Como é que se dá a formação dos gêmeos monozigóticos? Veja bem, pessoal, a mulher ovocitou, teve contato sexual, os espermatozoides encontraram com esse ovócito e um espermatozoide fecundou. Fecundou e formou a primeira célula 2N chamada zigoto. O zigoto se fragmentou e formou aquela bola maciça, a mórula. Essa mórula deu origem à blástula. Só que, pessoal, no caso de gêmeos monozigóticos, veja bem, a mórula formou uma blástula com dois botões germinativos, com dois embrioblastos distintos. Cada embrioblasto desse vai dar origem a uma criança. Por que essas crianças são geneticamente iguais? Ora, porque elas têm o mesmo material genético. Por que elas têm o mesmo material genético? Porque elas vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Então, temos aqui a formação de gêmeos monozigóticos ou univitelinos, formados a partir do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Correto? Bom, pessoal, mas quase, na verdade, estamos aqui mostrando a formação de gêmeos monozigóticos a partir de uma única blástula com dois botões germinativos. Teremos aqui a formação de apenas uma placenta. A maioria dos gêmeos monozigóticos se dão dessa maneira. A formação se dá dessa maneira. Mas nós temos, a maioria que eu digo, em torno de 65%, 70% dos casos, dos gêmeos monozigóticos, a formação é essa. A partir de uma única blástula com dois botões germinativos. Mas podemos ter a formação de gêmeos monozigóticos da seguinte maneira. Nós temos aqui uma mórula. E essa mórula, pessoal, ela se fragmentou em duas outras mórulas. Cada mórula dessa forma uma blástula e cada blástula dará origem, olha só, cada blástula com um botão germinativo. Cada blástula formou uma criança. Então, a diferença desse caso para o caso anterior é que lá tivemos uma blástula, um blastocisto, com dois botões germinativos. Aqui nós temos duas blástulas,
cada um com um botão germinativo. 35% mais ou menos dos casos de gêmeos univitelinos, a formação se dá dessa maneira. Veja bem, se temos duas mórulas e temos duas blástulas, teremos duas implantações. Consequentemente, teremos placentas diferentes, correto? Mas a essência dos gêmeos monozigóticos, os univitelinos, por que eles são geneticamente iguais? Porque eles vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, correto? Já os gêmeos dizigóticos bivitelinos, como o próprio nome diz, bi, a mulher liberou 2 ovócitos, ambos foram fecundados, tivemos a formação de 2 zigotos, cada zigoto formou sua mórula, cada mórulo formou uma blástula, cada blástula com um único botão germinativo, né? Cada blástula formou uma criança. Por que essas duas crianças são geneticamente diferentes? Ora, porque elas vieram de óvulos e espermatozoides diferentes. Consequentemente, elas têm materiais genéticos diferentes. No caso, como são 2 espermatozoides, temos a possibilidade de nascimento de 2 meninas, 2 meninos, ou até mesmo uma menina e um menino, porque são espermatozoides diferentes, correto? Pessoal, então, nos gêmeos monozigóticos, nos gêmeos univitelinos, tivemos um óvulo e um espermatozoide. No caso de gêmeos dizigóticos bivitelinos, tivemos 2 óvulos e também 2 espermatozoides. Na verdade, o processo aqui, olha só, tivemos 2 embriões a partir do mesmo zigoto. Nesse caso, falamos que houve uma poliembrionia. Vários embriões a partir do mesmo zigoto são geneticamente iguais. No caso de gêmeos dizigóticos, a mulher liberou 2 ovócitos. A gente diz que houve uma poliovulação, pelo fato que ela liberou 2 óvulos. Nesse caso, 2, que é o caso mais comum, podendo ser até mais de 2. No caso, aí teríamos trigêmeos, correto? Se a mulher liberar 3 ovócitos e todos forem fecundados, teremos 3 zigotos diferentes, 3 crianças geneticamente diferentes, correto? Bom, então, basicamente, pessoal, temos 2 tipos de gêmeos, monozigóticos e dizigóticos. Mas também temos um caso raríssimo de gêmeos, que são os gêmeos siameses ou chifópagos, né? Primeiro, por que o nome siameses? Porque um dos casos mais famosos de gêmeos siameses aconteceu no antigo Sião, que é a atual Tailândia. 2 irmãos, um caso raríssimo de gêmeos, que são os gêmeos siameses ou chifópagos, né? Primeiro, por que o nome siameses? Porque um dos casos mais famosos de gêmeos siameses aconteceu no antigo Sião, que é a atual Tailândia. 2 irmãos, Chang e Eng, nasceram unidos pelo tórax, viveram unidos 63 anos unidos pelo tórax. Então, por ser o caso mais famoso de ter acontecido no antigo Sião, que é a atual Tailândia, veio a expressão siameses. E como é que se dá a formação dos gêmeos siameses ou chifópagos, também chamados gêmeos conjugados? Na verdade, pessoal, o que aconteceu aqui é que teríamos a formação de gêmeos univitelinos, monozigóticos, né? Só que formou o zigoto, formou a mórula, formou a blástula, o blastocisto, mas os 2 botões embrionários, os 2 botões germinativos, não estavam completamente separados. Se não estavam completamente separados, esses 2 botões formaram 2 crianças não completamente separadas. Então, esses são os gêmeos siameses ou chifópagos. A complexidade de união é muito variável, né, pessoal? Se eles não compartilharem órgãos, as 2 crianças podem ser cirurgicamente separadas. Essa união pode ser pela cabeça, pode ser pelo tórax, pode ser pelos quadris, né? Então, a complexidade de união é muito variável, é muito distinta. Nesse caso aqui, ó, como são 2 crianças quase que completamente normais, a gente fala que são gêmeos conjugados simétricos, né? Mas às vezes acontece de formarem 2 crianças
onde uma delas não é completamente formada, uma criança é bem reduzida, seu tamanho é bem reduzido, e ela vem aderida a outra de tamanho maior. Nesse caso a gente chama de gêmeos parasitários, né? Como você pode observar na figura aqui, ó, uma criança é quase que completamente formada e a outra de tamanho bem reduzido, unida ao corpo principal, que a gente chama de gêmeo parasita, depende do outro para sobreviver. Nós temos aqui o outro caso de gêmeo parasita, né? Uma criança completamente formada e outra de tamanho bem reduzido, correto? E essa união, às vezes, pessoal, aonde que vem essa aderência desse gêmeo parasitário? Às vezes, em alguns casos mais raros ainda, esse gêmeo vem dentro do outro, esse gêmeo parasitário vem se formando dentro do outro. Em alguns casos, a cirurgia, como é o caso dessa criança, a cirurgia de remoção mostra, então, internamente, esse outro gêmeo parasitário, chamado fetus in feto, né? Que é um caso raríssimo. Na verdade, aqui foi um caso muito mal sucedido de formação de gêmeos univitelinos, né? Correto? Então, pessoal, nós encerramos aqui a formação de gêmeos com os fetos in feto, aqui no caso de gêmeo parasitário.